Olá, estudante de Anatomia Humana. Seja bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar a anatomia dos nervos cranianos. O termo nervos cranianos está relacionado à origem destes nervos que atravessam as paredes do crânio. Portanto, todos os nervos cranianos atravessam as paredes do crânio. Os 12 pares de nervos cranianos apresentam uma origem real dentro do encéfalo. Todos estão se originando em núcleos situados dentro do encéfalo. Basicamente, os núcleos dos nervos cranianos estão distribuídos ao longo do tronco encefálico. Estes nervos surgem na superfície do encéfalo. Portanto, nós vamos utilizar o termo origem aparente dos nervos cranianos para demonstrar o local aonde estes estão emergindo na superfície do encéfalo. Então, na sequência da aula, vamos abordar a origem aparente dos nervos no encéfalo, ou seja, aonde eles estão emergindo, e vamos também abordar a origem aparente no crânio, aonde eles estão atravessando o crânio. E vamos ver também as funções primárias de cada um dos nervos, tá bom? São 12 pares de nervos cranianos. E dos 12 pares de nervos cranianos existentes, 10 estão emergindo no tronco encefálico. E 2 deles estão emergindo no encéfalo. Portanto, a grande maioria dos nervos cranianos está emergindo, apresenta sua origem aparente no tronco encefálico. Os 12 pares de nervos cranianos têm um nome específico que está relacionado com a sua morfologia e com a sua função. E esses 12 pares também são enumerados em algarismo romano, de 1 a 12, e essa numeração está relacionada com a sua posição de superior para inferior. Portanto, o primeiro par craniano posiciona-se mais acima. E o 12º par craniano é o nervo craniano que localiza-se mais abaixo. Vamos ver agora, em detalhes, o primeiro par craniano, nervo olfatório. Como comentei com vocês, vamos ver em cada um dos nervos cranianos a origem aparente no encéfalo, a função primária e a origem aparente no crânio. Muito bem. O nervo olfatório tem origem em uma estrutura, em uma dilatação que denominamos de bulbo olfatório. Estamos observando esta dilatação, o bulbo olfatório, que marca a origem aparente do nervo olfatório. Este nervo é sensitivo, ele é responsável pelo olfato. As fibras, ou melhor, os neurônios olfatórios provenientes do nervo olfatório atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide para alcançarem a cavidade nasal. A origem aparente no crânio do nervo olfatório é, portanto, a lâmina crivosa do osso etimoide. Nesta gravura, nessa figura, estamos observando o trato olfatório que vai levar essas informações do nervo olfatório até o encéfalo.
Na extremidade do trato olfatório, observamos o bulbo olfatório, aqui o trato olfatório e aqui o bulbo olfatório. As fibras sensitivas do nervo olfatório atravessam a lâmina crivosa ou lâmina cribiforme do etimoide, penetrando no interior da mucosa da cavidade nasal. Assim, o ar que passa pela cavidade nasal é interpretado pelos neurônios sensitivos do nervo olfatório. Então, você consegue sentir os odores que estão presentes no ar através das informações do nervo olfatório que são levadas até o seu encéfalo. Assim você vai interpretar se esse odor é bom ou ruim. Segundo par craniano, nervo óptico. O nervo óptico apresenta a sua origem aparente em uma estrutura que denominamos de quiasma óptico. A sua função primária é sensitiva especial, ou seja, ele é responsável por levar até o encéfalo informações visuais. Quiasma óptico é o nome que damos para esta região do encéfalo onde os neurônios do nervo óptico cruzam para o lado oposto. Ou melhor, no quiasma óptico, uma parte dos neurônios sensitivos do nervo óptico cruzam para o lado oposto. Então, aqui na imagem estamos observando o quiasma óptico e nesta outra estamos observando também o quiasma óptico, que, segundo os anatomistas, é considerado a origem aparente do nervo óptico no encéfalo. Quanto à origem aparente do nervo óptico no crânio, este atravessa o crânio através de um canal que denominamos de canal óptico. O nervo óptico atravessa o canal óptico em direção da órbita, onde este alcança o olho, chegando até a retina. Estamos observando uma figura de vista inferior, onde observamos o nervo óptico alcançando o olho, alcançando a retina. Este, no quiasma óptico, parte das fibras do nervo óptico cruza para o lado oposto, e estes neurônios sensitivos agora alcançam o corpo geniculado lateral, que é uma estrutura localizada lá no diencéfalo. Observe que as fibras sensitivas da via óptica estão agora se direcionando até o córtex visual, até a principal região visual do córtex cerebral, que está localizada nas bordas do sulco calcarino. O terceiro, o quarto e o sexto par craniano são nervos envolvidos na motricidade do bulbo do olho. Então, estes três pares cranianos, o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, fazem a inervação motora dos músculos que movimentam o bulbo do olho, como observamos na imagem. Então, vamos ver agora, em detalhes, os nervos motores do bulbo do olho. Começamos pelo terceiro par craniano, nervo oculomotor. O termo oculomotor está indicando que
este nervo está envolvido na motricidade do olho. A origem aparente do nervo oculomotor é no interior da fossa interpeduncular do mesencéfalo. Estamos observando o mesencéfalo. Entre os dois pedúnculos cerebrais localiza-se a fossa interpeduncular, onde no interior da fossa interpeduncular emerge as fibras do nervo oculomotor, como estamos observando nesta figura de vista inferior. A função primária do nervo oculomotor é motora. Ele é responsável pela motricidade de vários músculos que movimentam o nosso olho. Visualizamos o nervo oculomotor alcançando os músculos reto superior, reto inferior, reto medial, oblíquo inferior e também o músculo levantador da pálpebra superior. Além destes músculos do nosso olho, dois músculos localizados no interior do bulbo do olho, o músculo ciliar e o músculo esfíncter da pupila, são inervados por fibras provenientes do nervo oculomotor. A origem aparente do nervo oculomotor no crânio é a fissura orbital superior. Portanto, o nervo oculomotor atravessa a fissura orbital superior, alcançando então a órbita, aonde no interior da órbita situam-se os músculos responsáveis pela motricidade do bulbo do olho. O quarto par craniano, nervo troclear, recebe este nome em alusão a uma estrutura no qual as fibras do músculo oblíquo superior estão contornando. O nervo troclear, ele faz a inervação motora do músculo oblíquo superior. E as fibras do músculo oblíquo superior contornam uma alça que recebe o nome de tróclea. Então, em alusão a esta alça que é contornada pelas fibras do músculo oblíquo superior, o qual o nervo troclear faz a inervação, é daí que vem o nome do nervo troclear. O nervo troclear tem a origem aparente no encéfalo, lá na face posterior do tronco encefálico, como estamos observando nesta imagem de vista posterior do tronco encefálico. E ali está o nervo troclear emergindo lá na face posterior do tronco encefálico. Aqui estamos com uma imagem de vista lateral, onde observamos o nervo troclear direcionando-se para a face anterior do encéfalo. O nervo troclear, ele é puramente motor, ele faz a inervação motora do músculo oblíquo superior. Em relação à sua origem aparente no crânio, este atravessa a fissura orbital superior para alcançar a órbita e assim fazer a inervação do músculo oblíquo superior. Sexto par craniano,
nervo abducente. O termo abducente remete à palavra abdução. O nervo abducente inerva um músculo reto lateral que é responsável pela abdução do bulbo do olho. Portanto, o nome do nervo é em alusão à inervação de um músculo que é responsável pela abdução do bulbo do olho. O nervo abducente apresenta a origem aparente no encéfalo, no interior do sulco bulbopontino, como estamos observando nesta figura. Então, a origem aparente é no sulco bulbopontino. Este nervo é puramente motor, a sua função primária motora, onde ele inerva o músculo reto lateral, responsável pela abdução do olho. A origem aparente do nervo abducente é a fissura orbital superior. O nervo abducente atravessa a fissura orbital superior, alcançando a órbita e assim realizando a inervação do músculo reto lateral. Finalizando, então, um resumo dos 3 nervos cranianos responsáveis pela inervação dos músculos que movimentam o nosso olho. Então, o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente alcançam os músculos do bulbo do olho. Portanto, estes 3 são nervos motores do bulbo do olho. Vamos agora estudar o 5º par craniano, nervo trigêmeo. Este recebe o nome de nervo trigêmeo porque divide-se em 3 ramos. Observamos um gânglio, denominado de gânglio do nervo trigêmeo, e posteriormente ao gânglio do nervo trigêmeo, este vai se ramificar em 3 ramos: o nervo oftálmico, o nervo mandibular e o nervo maxilar. A origem aparente do nervo trigêmeo é na superfície da ponte, para ser mais preciso, entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Observamos a base da ponte e aqui o pedúnculo cerebelar médio. Então, exatamente entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, emerge da superfície do encéfalo o nervo trigêmeo. Em relação à função primária, esse é um nervo misto que apresenta funções sensitivas e motoras. Estamos observando agora um esquema onde é visível o nervo trigêmeo alcançando um acúmulo de corpos neuronais que denominamos de gânglio trigeminal, e através do gânglio trigeminal, o nervo trigêmeo ramifica-se nos ramos oftálmico, que alcança a órbita, nervo maxilar, que atravessa o seio maxilar, e nervo mandibular, que direciona-se para a mandíbula. O nervo oftálmico é puramente sensitivo, o nervo maxilar também é puramente sensitivo, e o nervo mandibular é sensitivo e motor. A parte motora do nervo mandibular faz a inervação dos músculos envolvidos na mastigação. Quanto à origem aparente do nervo trigêmeo, este, após se ramificar, atravessa as seguintes estruturas
do crânio. O nervo oftálmico atravessa a fissura orbital superior. O nervo maxilar atravessa o forame redondo e o nervo mandibular atravessa o forame oval. Estas são as origens aparentes dos 3 ramos do trigêmeo no crânio. Esta região que na imagem está grifada em verde representa o território de inervação do nervo oftálmico. A região que está grifada em azul claro representa o território de inervação do nervo maxilar. E a região que está em vermelho representa o território de inervação do nervo mandibular. Então, em resumo, o nervo trigêmeo, através dos seus 3 ramos, através dos seus 3 nervos que originam-se do trigêmeo, fazem a inervação sensitiva da face. Agora, vamos verificar em detalhes a inervação do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face, pela inervação sensitiva da face. Ou seja, ele inerva sensitivamente a pele da face, a mucosa nasal, a mucosa oral e a mucosa dos seios paranasais. Os ramos do nervo trigêmeo são responsáveis também pela inervação sensitiva dos dentes, da túnica conjuntiva do bulbo do olho. Ramos do trigêmeo também fazem a inervação da dura mater e ramos do nervo trigêmeo também fazem a inervação sensitiva geral dos terços anteriores da língua. A parte motora do nervo trigêmeo inerva os músculos da mastigação, inerva o ventre anterior do músculo digástrico e também inerva o músculo tensor do tímpano. 7º par craniano, nervo facial. O termo nervo facial remete à seguinte situação: o nervo facial é responsável pela motricidade dos músculos da face. Quanto à origem aparente no encéfalo, o nervo facial origina-se no sulco bulbo pontino, lateralmente ao nervo abducente. Como observamos, o sulco bulbo pontino, aqui está o nervo abducente e lateralmente ao abducente está emergindo o nervo facial. Quanto à função primária, este é um nervo misto que tem fibras sensitivas e fibras motoras. A origem aparente do nervo facial é a seguinte, ou seja, o nervo facial primeiramente atravessa o meato acústico interno e após atravessar o meato acústico interno, o nervo facial surge na parte externa do crânio, atravessando o forame estilomastoideo. Após atravessar o forame estilomastoideo, o nervo facial cruza no interior da glândula parótida, onde ramifica-se para formar um plexo, o plexo intraparotídeo. A palavra plexo remete a um emaranhado de fibras nervosas, e esse plexo, como o próprio nome está indicando, intraparotídeo,
localiza-se no interior da glândula salivar chamada de parótida. Após o surgimento do plexo intraparotídeo, este nervo emite vários pequenos ramos que são responsáveis pela inervação motora dos músculos da expressão facial, dos músculos da mímica. Aqui observamos a glândula parótida e aqui observamos os ramos terminais do nervo facial emergindo do plexo intraparotídeo. Nesta outra imagem de cadáver, estamos visualizando a glândula parótida e, como comentado anteriormente, o nervo facial no interior da parótida forma um plexo e este plexo emite vários ramos terminais e esses pequenos ramos terminais do nervo facial são responsáveis pela inervação motora dos músculos da expressão facial ou, em outras palavras, dos músculos da mímica. Vamos a um resumo detalhado da inervação do nervo facial. Então, como comentei, o nervo facial é motor para os músculos da face, é motor para um músculo localizado lá no interior da orelha, o músculo estapédio. Ele é motor também para o ventre posterior do músculo digástrico. Quanto à sensibilidade, quanto à sua parte sensitiva, o nervo facial faz a inervação gustativa dos 2/3 anteriores da língua. O nervo facial também é responsável pela inervação das glândulas lacrimais, da glândula submandibular e da glândula sublingual. Oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear recebe este nome em referência às suas fibras que estão alcançando duas estruturas da orelha interna, o vestíbulo e a cóclea. A origem aparente no encéfalo do nervo vestíbulo coclear é no sulco bulbopontino lateralmente ao nervo facial. Então, nesta imagem de um encéfalo natural, visualizamos o local aonde o nervo vestíbulo coclear emerge na superfície do encéfalo. Quanto à sua função primária, este exerce funções sensitivas especiais, onde uma parte do nervo vestíbulo coclear está envolvida com o equilíbrio e outra parte do nervo vestíbulo coclear está envolvida com a audição. O nervo vestíbulo coclear, ele vai se ramificar em nervo vestibular, que envolve-se com o equilíbrio, e o segundo ramo do nervo vestíbulo coclear, o nervo troclear, envolve-se na função da audição. Em relação à origem aparente do nervo vestíbulo coclear no crânio, este, na verdade, não atravessa o crânio, ele simplesmente penetra no meato acústico interno, mas não sai do crânio. Após penetrar no meato acústico interno, o nervo vestíbulo coclear alcança as estruturas da orelha interna que estão envolvidas na audição e no equilíbrio. Nesta representação, observamos a origem aparente do nervo vestíbulo coclear no interior do sulco bulbopontino,
O nervo vestíbulo coclear cruza o meato acústico interno, onde ramifica-se no nervo coclear, que alcança a cóclea. A cóclea é uma estrutura da orelha interna que está envolvida com a audição. E o segundo ramo do nervo vestíbulo coclear, o nervo vestibular, alcança os canais semicirculares da região do vestíbulo na orelha interna. Os canais semicirculares da região do vestíbulo estão envolvidos com o equilíbrio. Nono par craniano, nervo glossofaríngeo. O termo glosso representa a língua e faríngeo representa a faringe. Então, o nome glossofaríngeo está indicando que este nervo apresenta funções que estão envolvidas com a língua e com a faringe. A origem aparente do nervo glossofaríngeo no encéfalo é no sulco lateral posterior do bulbo, como visualizamos nesta figura de vista anterior. Na imagem de um encéfalo natural, visualizamos um conjunto de raízes dos nervos que estão surgindo no interior do sulco lateral posterior, nervos estes que são o glossofaríngeo, o nervo vago e o nervo acessório. Quando pensamos na função primária do nervo glossofaríngeo, este apresenta funções mistas, ou seja, ele tem uma parte sensitiva e outra parte motora. A origem aparente do nervo glossofaríngeo no crânio é o forame jugular, ou seja, este nervo atravessa o forame jugular, saindo então do interior do crânio. Vamos então a um resumo das funções do nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo é responsável pela sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua. Quando eu falo em sensibilidade geral, é em relação a dor e calor, e quando eu me refiro à sensibilidade gustativa, é com relação aos sabores doce, amargo, azedo, que a nossa língua é responsável por sentir, por perceber. O nervo glossofaríngeo é responsável pela sensibilidade da faringe e da orelha média. Ele faz também a inervação da glândula salivar parótida, faz também a inervação dos músculos constritores da faringe e inerva também o seio e o glomo carótico, que são estruturas localizadas na bifurcação da carótida. Como visualizamos nesse esquema, fibras do nervo glossofaríngeo alcançando o seio carótico e o glomo carótico lá na bifurcação da carótida. Seio carótico e glomo carótico são regiões onde o nosso corpo percebe a saturação de oxigênio e a pressão arterial. Observamos no esquema também fibras do nervo glossofaríngeo alcançando a língua, como vimos. O glossofaríngeo é responsável pela inervação sensitiva da língua. Observamos aqui fibras do nervo glossofaríngeo alcançando a glândula parótida e fibras do nervo glossofaríngeo alcançando músculos da faringe. 10º par craniano, nervo vago. O termo nervo vago foi dado a este nervo devido a uma característica
do nervo vago, que esse transita, vaga pelo tórax e pelo abdômen. Então é um nervo muito extenso, que ao longo de sua extensão vaga pelo interior do tórax e pelo interior do abdômen. Portanto, esta é a definição do nome nervo vago. Origem aparente do nervo vago no encéfalo é no sulco lateral posterior do bulbo, inferiormente ao nervo glossofaríngeo. Nesta figura de um encéfalo natural, observamos um conjunto de raízes dos nervos glossofaríngeo, vago e acessório que estão emergindo no interior do sulco lateral posterior do bulbo. Em relação à função primária do nervo vago, este é um nervo considerado misto, pois apresenta funções sensitivas e motoras. Em relação à origem aparente do nervo vago no crânio, este atravessa o crânio através do forame jugular, acompanhando a artéria carótida interna e a veia jugular interna. O nervo vago está sendo visualizado neste esquema, onde visualizamos o nervo vago fazendo a inervação de estruturas localizadas no pescoço, no tórax e também no abdômen. Um resumo geral das funções do nervo vago. O nervo vago é responsável pela uma parte da sensibilidade da dura mater e meato acústico externo. Ele é responsável pela sensibilidade da epiglote, da laringe, faringe, traqueia e esôfago. E é responsável pela motricidade de músculos da faringe e laringe. Este nervo faz a inervação tanto motora quanto sensitiva das vísceras torácicas e abdominais. Então, ele faz a inervação das vísceras torácicas, coração, pulmão, e inervação de vísceras abdominais, como intestino, fígado e tantas outras mais. 11º par craniano, nervo acessório. O nervo acessório origina-se no sulco lateral posterior do bulbo. Este tem uma raiz craniana e uma raiz espinhal. A raiz craniana emerge do bulbo e a raiz espinhal emerge da medula espinhal, como observamos nesta imagem. O nervo acessório é puramente motor, a sua função primária é motora, e este é responsável pela inervação motora de dois músculos. O músculo trapézio, que está situado no dorso e também na nuca, e o acessório faz a inervação do músculo esternocleidomastoideo, situado na lateral do pescoço. O nervo acessório apresenta sua origem aparente no crânio, no forame jugular, onde este atravessa o crânio através do forame jugular. 12º par craniano, nervo hipoglosso. O termo glosso está relacionado com a língua, portanto, o nervo hipoglosso é um nervo motor para os músculos da língua. A função primária do hipoglosso é motora. Ele é o nervo responsável pela inervação motora dos músculos da língua. A origem aparente do hipoglosso no encéfalo
é no sulco lateral anterior do bulbo, onde este situa-se anteriormente à oliva. O nervo hipoglosso deixa o crânio, atravessa o crânio através de um canal que recebe o nome de canal do hipoglosso. Portanto, a origem aparente do nervo hipoglosso no crânio é o canal do hipoglosso. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Obrigado pela atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações para receber informações de novos vídeos. Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Até a próxima videoaula.